Ok. Então, vamos dar sequência à nossa quinta potência, à nossa apresentação quinzenal. Hoje, dia 12 de maio de 2022, vão ter o prazer de receber dois colegas eminentes. O Tiago Afonso vai falar primeiro sobre os aspectos reprodutivos e sexuais da Covid-19. E a seguir, nós vamos ter o querido Eduardo Barros, vai falar sobre os efeitos da reposição de testosterona em órgãos e tecidos. Ficou combinado aqui que o Tiago começa. A gente faz os comentários, depois o Eduardo faz a apresentação, a gente faz os comentários. Ô, Tiago, você vai falar, então, sobre o Covid, os efeitos reprodutivos. Você pode ligar o som e compartilhar a tela e a gente começa. Ok, então. Antes de mais nada, muito obrigado, Henrique, pelo convite, né? Em nome do Serviço de Urologia aqui da Universidade Federal do Amapá e também em nome do Grupo de Estudos em Saúde Masculina do Instituto de Estudos Avançados da USP, né? No nome do professor Jorge Alac, que chefia os estudos, e te agradece esse convite. E a gente vem aqui partilhar o que a gente tem hoje, tanto de estudos nossos, quanto de evidência na literatura dos aspectos sexuais e reprodutivos masculinos da Covid-19. Vocês estão conseguindo ver já a minha apresentação? Perfeito? Então, vamos lá. Então, eu me chamo Tiago Teixeira, eu sou professor adjunto da disciplina de Urologia da Universidade Federal do Amapá e também membro pesquisador do Grupo de Estudos em Saúde Masculina do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Não tinha nada sem conflitos de interesse a declarar. E a gente vem, desde março de 2020, quando a Organização Mundial de Saúde ela deflagrou a presença de uma pandemia ocasionada por um novo tipo, uma nova variante de coronaviroses que causam síndrome da doença respiratória aguda no adulto e também na criança no decorrer da pandemia, soltando um alarme que ela ocasionou talvez a maior emergência em saúde pública nos últimos 50 anos, e que, só relembrando, ocasionou grandes modificações no quadro de vida da população, elevado número de óbitos, elevada sobrecarga dos diferentes sistemas de saúde no mundo e modificações relacionadas muitas vezes com o nosso hábito de ir e vir, com proteções respiratórias, e no fulgor, durante a parte mais crítica do processo, a gente conseguia muito bem ver. Estão conseguindo me ouvir direitinho, só para poder ter um retorno? Tudo certo, professor. Beleza, então. Então, durante esse fulgor, a gente acabou dando mais observação para os quadros que eram mais graves, para os sistemas que tinham comprometimento maior, com maior risco iminente de morte. Entretanto, com o desenrolar da pandemia e na atual situação que nós estamos, quando agora nós estudamos mais os efeitos da síndrome pós-Covid, do long Covid em si, foi verificado que outros sistemas também eram afetados durante esse processo. Então, só para poder relembrar, costumeiramente para nós urologistas e andrologistas, sobre o aspecto reprodutivo e sexual masculino, algumas evidências durante a literatura se tornaram claras, principalmente agora, no momento que dá uma arrefecida da pandemia em si. A gente sabe hoje que cerca de 27 a 30 vírus eles infectam o trato reprodutor masculino e o sêmen, e incluindo aqueles que, no primeiro momento, a gente acredita que o tropismo não fosse tão óbvio para o trato genital e que muitas vezes a transmissão sexual não seria esperada. Então, a gente tem uma sequência de viroses que são extremamente relevantes para o trato reprodutor masculino: o vírus da cachumba, o HIV, o herpes simples, o HPV, os vírus das hepatites virais B e C, o ebola, o zika, e as coronaviroses, né? Já na pandemia de 2005, foi verificado que o primeiro coronavírus, né, o coronavírus, o SARS, eles já tinham quadros relacionados de orquite, principalmente nos quadros mais graves. E a gente sabia que essa família dos beta-coronavírus, eles tinham essa relação para ocasionar orquite como uma situação que viria em algum determinado momento da pandemia, até por uma correlação que tinha com o vírus
prévio desde 2005, né? Isso chamou a atenção de diversos grupos no mundo inteiro que se dispuseram a fazer já a pesquisa para possíveis efeitos que iam transcorrer, seja na parte endocrinológica, masculina reprodutora, especificamente falando da testosterona, seja em parâmetros seminais. A gente já sabia previamente a isso, pela distribuição do principal receptor de entrada do vírus, que ele teria células que seriam células-alvo em órgãos importantes do trato reprodutor masculino. Então, o SARS-CoV-2 ele já tinha células-alvo, a célula de Leydig, a célula de Sertoli, a espermatogônia, pela riqueza que elas tinham do receptor apropriado para o vírus. Então, sabendo disso, logo no início da pandemia, foi estabelecido por diferentes grupos de estudo no mundo inteiro sobre a possibilidade teórica de relação do SARS-CoV-2 com o trato geniturinário masculino, entendeu? E qual que seria esse contexto dentro da pandemia. Então, só para lembrar, antes da pandemia em si, a gente tinha os hospedeiros reservatórios, né? Provavelmente o coronavírus de morcegos, o HAT-G13, ele teve uma transmissão zoonótica para algum hospedeiro intermediário, que veio a seleção desse coronavírus do tipo 2, que causa síndrome respiratória aguda, e ele passou a ter, obviamente, pela distribuição dos receptores, e principalmente em locais específicos. O que chamou a atenção no primeiro momento foram os pulmões e os rins. Entretanto, outros órgãos tinham um volume razoável de receptores que poderiam se tornar órgãos-alvos para infecção. O cérebro, os intestinos, a bexiga e os testículos no homem. É importante citar isso porque esses órgãos, no primeiro momento, eles não se transformaram, como eu falei previamente, em uma grande preocupação, porque foi-se dado mais atenção durante o grosso da pandemia para aqueles órgãos que levavam a risco iminente de morte. Então, só para relembrar o mecanismo de invasão celular, a proteína spike, que é a proteína S, ela se liga com o receptor, que é o receptor do tipo ACE2 celular, que quando ele entra em prime com um outro receptor, que é o TMPRSS2, ele possibilita a invasão pela célula do vírus SARS-CoV-2. E é importante falar que na espécie humana, os testículos, eles são o órgão que tem a maior expressão desse receptor ACE2. Apesar da coexpressão com esse segundo receptor que facilita a infecção, ser de uma ordem baixa, no testículo por volta só de 0,1%. Então, isso transformaria o testículo, teoricamente, no órgão-alvo importante pela alta expressão do primeiro receptor, entretanto, talvez na face prática, uma infecção menor do que, por exemplo, outros órgãos como o pulmão, pela baixa coexpressão. Lembrando também que esse vírus, para atingir o testículo, ele poderia, na parte teórica, se utilizar de outros receptores de invasão, como o BSG, como o CTSL, que são largamente expressos no testículo. De posse dessas informações, como eu falei para vocês, a gente começou a observar algumas alterações que aconteciam durante as infecções por Covid, quer sejam agudas, quer sejam na sua recuperação. Então, primeiros estudos foram feitos em pacientes mais graves, né? Pacientes que evoluíram ao óbito. Então, em autópsias, já foi comprovado o envolvimento testicular nesses casos mais graves, né? Primeiro, Lee e colaboradores publicaram, logo no início, os quadros patológicos testiculares, relacionados com congestão testicular, edema intersticial. Eles viram que tinha exudação de hemácias em testículos e epidídimos, e por um aumento das células apoptóticas, um adelgaçamento dos túbulos seminíferos. Então, já se esperava, em casos mais graves, alterações seminais nesses pacientes. A nossa equipe, então, dentro da Universidade de São Paulo, fez um estudo com também autópsia minimamente invasiva para poder discutir a patologia testicular desses casos que evoluíram ao óbito. A gente encontrou, além daquelas alterações prévias relatadas por Lee, espessamento da membrana tubular basal, aumento das células de Leydig e de Sertoli com redução da espermatogênese, diminuição dessas células,
mas envoltas por um quadro de orquite intersticial leve e muitos trombos de fibrina. Quando foi feito o estudo imunohistoquímico, nós encontramos partículas virais do SARS-CoV-2 em células de Leydig, em células de Sertoli, em espermatogônias e também em fibroblastos. E quando nós fizemos o estudo de microscopia eletrônica, a gente conseguiu ver partículas virais bem específicas, como mostra o quadro ao lado, no endotélio, nas células de Leydig, de Sertoli, nos fibroblastos, em espermátides e também em células epiteliais da rede testes. Então, a primeira ideia é compreender que nos casos mais graves que evoluíram ao óbito, ela tinha um acometimento do testículo, quer seja por lesão direta dessas células, quer seja pelo efeito sistêmico de qualquer infecção viral aguda, que leva a quadros de tempestade de citocinas, que também ocasionam alterações testiculares. Foi buscado também verificar o envolvimento testicular em quadros menos graves, não só os quadros que evoluíram para o óbito. Então, o trabalho na China mostrou que em pacientes que tinham Covid-19 classificada como grave, quase um quarto, 22,5%, elas evoluíam com orquipedidimite, com dor testicular leve. Não clássica, como é o orquipedidimite da cachumba, por exemplo, mas que tinham sinais ultrassonográficos importantes, muitas vezes com dor testicular. Nós partimos, então, também para poder estudar em pacientes com Covid-19 leve ou moderada, e verificou que, quando fazia o estudo ultrassonográfico, mesmo de pacientes sem dor testicular ou sinais ou sintomas clássicos de orquipedidimite, ainda assim ele tinha alterações ultrassonográficas na Doppler fluxometria, que demonstravam quadros de epididimite incidental. Dois padrões muito claros para a gente, nesses pacientes avaliados, nesses 42% desses pacientes com Covid leve ou moderada, de acometimento de epidídimo. Nós temos um padrão específico, como esse aqui embaixo, que você tinha áreas de microabscesso, muitas vezes com uma pequena hidrocele reacional, e uma ecogenicidade heterogênea, e um outro padrão que tinha basicamente um aumento maior até do que 1,2 centímetros da cabeça do epidídimo, e que muitas vezes ele não era associado com dor testicular. Então, para vocês terem uma ideia, desses pacientes, 42,3% tinham esses quadros de epididimite incidental ao achado ultrassonográfico, porém só 3,8% tinha dor escrotal durante o exame físico. De posse dessas informações, obviamente as equipes elas foram buscar sinais de alterações de parâmetros seminais da imunologia. Então, o Li, como eu falei para vocês naquele primeiro trabalho, que ele demonstrou o acometimento na autópsia de pacientes com lesão direta do vírus no testículo, ele também fez um estudo comparando um grupo controle e um grupo com Covid-19, que mostrou que durante a infecção aguda você tinha uma diminuição importante da concentração espermática e aumento do número de leucócitos no sêmen, o que poderia estar muito diretamente relacionado com o aumento específico, tá, de algumas citocinas, como a interleucina 6 e o fator de necrose tumoral alfa. Então, aventou-se também a possibilidade de que, junto com esse caso, você tinha, além da lesão direta, um componente sistêmico relacionado com febre e essa tempestade de citocinas, que também é um quadro muito comum em outras infecções virais sistêmicas. Donders, então, ela teve a ideia de verificar como é que se dava essa alteração desses parâmetros seminais com o tempo de infecção. Então, na infecção aguda, você tinha uma diminuição da concentração espermática, a oligospermia, que ela persistia em torno de mais ou menos uns 3 meses até um quadro de melhora, acompanhado de alterações tanto da motilidade progressiva dos espermatozoides quanto da contagem total desses espermatozoides móveis. E na avaliação funcional desses espermatozoides, a gente verificou que a taxa de fragmentação
de DNA acima de 25%, elas eram relacionadas com cerca de 15% até 20% num total de mais ou menos até uns 6 meses de acompanhamento. Quando foi trabalhar, o trabalhador vai mostrando justamente como se dava essa alteração desses parâmetros a curto prazo, ele mostrou que outros parâmetros até 3 meses após a Covid estariam alterados, né? A concentração do espermatozoide, taxa de número total de espermatozoides, da motilidade progressiva à motilidade total. E mesmo quando você tinha pacientes sem febre, ou seja, com baixo acometimento sistêmico, você ainda assim tinha alterações principalmente de parâmetros de motilidade espermática, justamente nesses primeiros 90 dias da infecção. Juan, então, ele foi tentar trabalhar para poder entender quais eram os fatores que influenciavam nessa baixa de contagem total de espermatozoides durante esse período de recuperação da infecção. Então, aqueles pacientes que tinham tempo de recuperação maior do que 3 meses do quadro sistêmico, do quadro respiratório, eles tinham um efeito deletério maior na contagem total de espermatozoides. Então, um dos primeiros parâmetros prognósticos de poder pensar numa alteração de qualidade é ele ter um tempo de recuperação maior do que 3 meses do quadro pulmonar dele. Ou seja, ele evoluir com Covid longa pulmonar no decorrer desses últimos 3 meses que se segue a infecção aguda. Quando a gente fala de testosterona, então, a gente tem quadros um pouco mais específicos relacionados. Então, a Salone ela mostrou, num estudo de caso-controle, que ela fez um grupo com Covid-19 e um grupo saudável, que logo na admissão era coletado tanto a teste total quanto o LH, que 89,8% eles tinham hipogonadismo relacionado naquele determinado instante, e a grande maioria deles é um hipogonadismo 3/4 do total relacionados com quadros centrais, ou seja, um hipogonadismo secundário. E a grande importância é que quanto menor era a testosterona total desse paciente, maior era o quadro de severidade da Covid-19, inclusive da evolução dos primeiros 7 dias. Então, ela até julgava que era importante nos homens coletar essa testosterona total para poder verificar como um parâmetro de evolução da doença. E a gente teve, na sequência, estudos que foram controversos, né? Juan, naquele primeiro estudo, como eu falei para vocês, com 74 homens com idade entre 20 e 50 anos, ele verificou que não teve nenhum tipo de alteração, seja de testosterona, estradiol, FSH ou LH, no decorrer da recuperação desses pacientes com 90 a 120 dias. Entretanto, ele percebeu que num grupo específico, 55% desses homens, eles evoluíram com o hipogonadismo sem recuperar no follow-up de até 7 meses. Em um segundo trabalho. Então, nesse segundo trabalho, com 120 homens, com mais ou menos a mesma faixa etária, de 49 a 65 anos, no follow-up prospectivo melhor, ele conseguiu perceber que 55% desses casos, desses homens com casos mais graves, eles evoluíam com hipogonadismo persistente mesmo após 7 meses da doença aguda. Então, resumindo de uma forma muito clara quais são as evidências que a gente tem hoje para poder levar para casa e pensar como é que vai estar isso no futuro. A primeira delas é que achados ultrassonográficos eles estão relacionados com epididimite incidental e que quadros graves, até 25%, podem evoluir com orquipididimite, comprovada pelo ultrassom e, às vezes, uma dor testicular leve. O SARS-CoV-2 ele dificilmente é encontrado no sêmen, ele foi detectado somente por PCR em até 4% dos pacientes testados. Você tem, sim, parâmetros seminais com alterações de qualidade, como oligospermia, leucocitospermia, diminuição da motilidade espermática, principalmente da vitalidade, que normalmente eles duram para poder se recuperar entre 90 e 120 dias. Em quadros patológicos mais graves, com estudos de autópsia, você vai ter lá atrofia focal, os microtombos, a diminuição dos espermatócitos, das espermátides, destruição das células de Sertoli e de Leydig. Lembrando que tudo isso é relacionado com o aumento
e a distribuição dos receptores ACE2 no testículo. Resumindo, na fase aguda, você pode correr com hipogonadismo normalmente secundário, mas ele é um bom fator prognóstico para poder se acompanhar a severidade da COVID-19, e ainda temos estudos com evidências contrastantes quanto às repercussões a longo prazo. Então, nós temos estudos com algumas coortes, principalmente de pacientes mais graves, que até por volta de 25% a 55% deles evoluem com quadros de hipogonadismo que persistem. E a gente está agora também acompanhando esses pacientes dentro do Hospital de Clínicas da Universidade de São Paulo. Tá? Isso é um breve resumo, né? Algumas coisas a gente está levando agora para a EUA. O professor Jorge está apresentando lá mais 2 trabalhos sobre fragmentação de DNA e algumas extracellular traps que o vírus ocasiona nos espermatozoides diretamente, nos estudos de microscopia eletrônica. E a gente aguarda o acompanhamento dessa coorte que a gente está verificando para poder saber como é que vai ficar esses quadros de hipogonadismo dentro da população brasileira. Tá? Mais uma vez, agradeço a oportunidade de trazer aqui para vocês essa discussão, né? Estou aberto aos comentários e trocar ideias e informações, e quero convidar vocês, para quem estiver interessado em discutir alguma coisa com a gente de saúde masculina. A gente tem um grupo de estudos em saúde masculina dentro do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, além da própria divisão de urologia do HC. Tá bom? Então, muito obrigado a todos e estou aberto para a gente poder discutir o assunto em si. Obrigado, Thiago. Alguém quer fazer uma pergunta, fazer uma colocação, um comentário? O Thiago, esses pacientes que tiveram o COVID, que fizeram microabscessos, qual é o prognóstico desses pacientes a médio e longo prazo? Já se tem uma ideia sobre isso? Então, a gente está acompanhando essa coorte de pacientes, entendeu? Uma boa parte deles que teve só acometimento de epidídimo, com esse quadro que a gente chama de quadro B, da distribuição desse quadro ultrassonográfico, ele conseguiu recuperar os parâmetros seminais por volta de 90 a 100 dias. Isso era importante porque a gente tem uma sequência de pacientes que eles estavam em programação para fazer reprodução assistida e tiveram que ser um pouco, vamos dizer assim, delongar o processo, porque, como eu falei para vocês, somente 3,8% tinha dor testicular, né? O achado foi incidental durante o ultrassom de avaliação desses pacientes. Então, nessa coorte, a maior parte tinha alteração de motilidade e recuperou por volta de 100 a 120 dias. Tem uns que não conseguiram recuperar até agora. A gente não consegue ainda saber quais são os fatores prognósticos desses pacientes. A gente até tem a análise seminal dele prévia à infecção, com valores normais, né? Porque normalmente é uma população que estava se preparando para poder fazer reprodução assistida, então a gente tinha um bom controle deles, e alguns eles não conseguiram recuperar. A gente não sabe ainda nesse momento, nem nós, nem tem evidência na literatura, de quais esses pacientes que evoluem para uma melhora dos parâmetros seminais, que é a grande maioria, e quais aqueles persistem com alguma cicatriz dentro desse processo. O Thiago, parabéns pela aula, bastante inovadora, apresentou coisas aí que eu não tive estudando tanto isso, mas desde o começo eu percebia que tinha muita coisa que o COVID causava no aparelho genital masculino, né? Eu vi alguns pacientes com dor, tal, aquele negócio me chamou muita atenção. E eu vi um paciente particularmente mais grave, ele ficou 45 dias na UTI, não chegou a ser entubado, mas esteve na iminência de ser, teve inclusive uma ruptura em um pneumotórax, etc., mas tudo se resolveu. Mas ele teve uma alteração física absurda, a ponto, era um paciente muito obeso, apesar de ter testosterona excepcional, alta, mas um homem muito forte, e esse paciente se abateu demais, com fisioterapia, etc., tudo melhorou. E ele baixou a testosterona, né? Eu, desde o começo, eu falei com uma pessoa que era uma das pessoas mais importantes do Sírio-Libanês, falei, vocês estudem testosterona, porque toda doença infecciosa aguda baixa a testosterona. Bom, entrou por aqui, saiu por ali. E, casualmente, esse paciente era um paciente dela. E ele estava com muita dificuldade de recuperar. Eu falei, rapaz, eu sei o que vai acontecer, eu não sei se vai funcionar, porque eu não entendo exatamente o quanto da lesão, e, na verdade, eu usei o clomifeno, e ele teve uma melhora, assim, estúpida,
cerca de uns 7, 10 dias, e voltou no consultório dela. E aí falou, o doutor Francisco resolveu o meu problema, porque eu estava muito mal, e eu melhorei. A pergunta, estou contando esse caso para ver o envolvimento que tudo isso ocorre, da produção de testosterona, etc. Mas a gente sabe que para produzir espermatozoide, a gente tem que ter muito mais testosterona dentro do testículo do que tem no sangue, até 100 vezes mais, né? Então, quando você falou que há uma recuperação da espermatogênese, etc., é lenta, mas ocorre, eu não sei quem será que foi mais afetado aí? A espermatogônia passou do Covid ou a célula de Leydig? Uma coisa que eu estava pensando, talvez tenha tido uma agressão muito maior para as células de Leydig. E daí a decorrência desse cataclisma que ocorreu no testículo, que algumas vezes levou a atrofia, necrose, etc. O que você pensa? Alguma coisa, alguma luz nisso? Então, a gente tem 3 tipos de alterações que são básicas, Francisco, que a gente viu nesse decorrer. Então, naquele trabalho nosso que saiu no Andrology da morfologia, a gente fez na imunistoquímica uma correlação de coexpressão, porque na literatura dizia que era coexpressado só com 0,1%, só que a gente viu que nos testículos, principalmente no Leydig, a coexpressão parece maior do que a de Sertoli. Isso ficou muito claro para a gente no primeiro momento. Então, nós tivemos, para esses pacientes, vamos dizer assim, uma lesão que durou mais tempo para poder recobrar o hipogonadismo do que a lesão da parte seminal em si. Só que a gente teve uma lesão que a gente está estudando, que inclusive essa que o Jorge vai apresentar na UA essa semana, que é o seguinte, o vírus, ele parece em alguns samples de sêmen que aumenta a taxa de fragmentação porque o espermatozoide ele abre, vamos dizer assim, armadilhas extracelulares com DNA livre para poder prender o vírus. Assim como, por exemplo, os neutrófilos fazem isso no acometimento miocárdico. Talvez nesses pacientes que têm esse acometimento direto das células germinativas, com esse aumento da taxa de fragmentação de DNA, você evolua com quadros de recuperação seminais maiores. O que a gente não sabe hoje é quem não evolui com nada, quem evolui para um determinado campo de acometimento mais hormonal testicular e quem evolui mais para acometimento seminal especificamente. O que a gente sabe que teve acometimento testicular de forma clara, mais grave, foram naqueles casos que teve abuso do uso de corticoterapia prévia ao Covid. Então, teve pacientes nossos que os caras faziam prevenção com kit Covid, com corticosteroides 3 meses, 6 meses. Esses caras já tinham um bloqueio central e eles evoluíam com quadros de hipogonadismo mais severos e um tempo de recuperação maior. Alguns deles, eles permaneceram com hipogonadismo até hoje. E a gente não sabe se ele é iatrogênico, se ele é pela ação do processo infeccioso grave ou se é pelos 2 componentes. Porque o corticoide também baixa a testosterona, né? Sim, uma das razões de baixar a testosterona é o uso de corticoide, né? E a gente teve paciente que usou corticoide direto, assim, tipo, 6 meses, entendeu? Fora outros problemas do uso continuado de corticoterapia, né? Então, esse corte está sendo acompanhado, porque agora que esfriou a pandemia, a gente consegue ter uma visão um pouco mais clássica de outros sistemas que a gente não conseguia fazer um estudo a curto prazo naquele momento que era da pandemia aguda, de infecção respiratória levando a quadros mais graves. Então, era uma outra prioridade nesse processo, né? Então, acho que a gente vai conseguir ver agora alguns acometimentos. Mesmo que seja uma fração muito pequena, como a infecção foi muito grande de incidência, esses pacientes eles vão surgir, principalmente quem trabalha com andrologia, né? Porque a minha questão a respeito dessa doutora, né, que era uma das pessoas mais expertas na Covid dentro da universidade, é que eu falava, esses caras vão ficar entubados, bicho. Se não subir a testosterona, não tira o tubo deles. Essa é a minha questão. Meu foco era esse, especificamente para a doença pulmonar. E, na verdade, não se deu atenção ao que eu falei, etc. Quer dizer, passaram-se meses. Agora que o pessoal, não, a testosterona detona nesse povo. Falei, lá no começo eu sabia que ia acontecer isso. E, de fato, aconteceu. E assim, porque hoje estão se mostrando.
teve quadros ainda diferenciados. No meio da pandemia, o pessoal começou a achar que se fizesse terapia de deprivação androgênica, de alguma forma, protegia contra o Covid. Quando a gente viu que, na prática, é justamente o contrário. Quando você aumenta a testo, você melhora o quadro desse paciente. A gente só não sabe qual é essa relação específica, entendeu? Mas mesmo nessa fase aguda, talvez o interessante fosse você dar um libido da vida, por exemplo. Porque o cara estaria com uma taxa de testosterona sérica, já que o testículo dele está falhando, não está trabalhando adequadamente, para melhorar a situação muscular. Então, esses caras se depaupeiravam muito. Esse cara, ele era obeso, tinha que segurar na mão para ele levantar, para tomar banho, para sair do vaso sanitário. Cara, foi uma tragédia. E eu olhava aquilo e, puta, isso é testosterona, cara. Ele não tem testosterona. Dosei, pô, deu 7, 10 dias, o cara melhorou, né? Então, talvez, se tivesse visto isso com mais atenção, acho que poderia ter melhorado o quadro evolutivo pulmonar de muita gente aí, né? Mas agora já foi. Obrigado. Ah, de nada, estamos juntos aí. Ok. Alguém quer fazer mais um comentário, uma pergunta, acrescentar uma informação, um detalhe? Beto? Opa, boa noite a todos. Parabéns, Thiago, como sempre, suas apresentações excelentes, sempre caprichando. Parece que depois da doença do Covid, a gente começou a perceber essas dores testiculares, epididimites, que caracteristicamente nem é assim tão intensa. São dores que incomodam o paciente. E quando você vai tentar fazer uma relação epidemiológica, quase sempre a gente faz. E aí, a gente conversando com o Thiago, esse trabalho dele, realmente vem confirmando esses quadros de orquiepididimite, que nem são assim tão intensas. É característica, elas. Pacientes queixam de dor, mas que incomoda, começa a incomodar na vida sexual dele. Não chega assim um quadro exuberante como tem provocado por uma infecção urinária bacteriana. Mas é mais um diagnóstico aí epidemiológico que pode se fazer hoje, né, depois do Covid. E para a gente assim, é muito importante verificar isso, principalmente nesses pacientes que vão ser submetidos à terapia de reprodução assistida, entendeu? Nessa situação agora como está no processo. Você tem pacientes que eles estão em Covid leve, na recuperação, e você faz a avaliação e sente que o epidídimo, principalmente, ele está endurecido, doloroso, muitas vezes só no exame físico, e eles têm parâmetros, e nem sempre são os parâmetros da análise seminal convencional. Então, às vezes, ele tem alteração de espécies reativas de oxigênio aumentada, de rosa aumentada, e principalmente do aumento da taxa de fragmentação de DNA. A gente sabe que a taxa de fragmentação de DNA espermático é diretamente ligada com a taxa de sucesso de algumas terapias de reprodução assistida, entendeu? Então, isso aí, para a gente já estabelecido pelas sociedades, você tem que deixar pelo menos uns 90 dias a 120 dias pós-infecção aguda. Muitas vezes não precisa ser infecção grave, nem a moderada. Se uma infecção leve, é melhor você dar esse intervalo para poder ter um espermatozoide de melhor qualidade, né? Então, isso foi o que mais chamou a atenção. Tiago, e pacientes que, antes de terem contraído o Covid, eles que tinham já alguma alteração funcional da espermatogênese e que depois do Covid, a alteração se tornou mais intensa ou irreversível? Não tem essa resposta? Então, o que a gente tem lá na clínica observado, Alberto, até o trabalho da Juliana? Aqueles pacientes que tiveram Covid grave, com internação, e aqueles que foram para a UTI, eles pioraram muito a qualidade espermática quando eles já dos parâmetros espermáticos, quando eles já tinham uma lesão específica ali. É impressionante. Parece que a maior alteração fica na parte de fragmentação de DNA espermático. A gente não tem da certeza específica que a Juliana está trabalhando agora e vendo, não só isso, mas também ela está comparando sêmens criopreservados de outras doenças, entendeu? O cara que tem o sêmen criopreservado com câncer de testículo, no testículo contralateral,
o sêmen criopreservado com aqueles sêmenes que foram coletados no pré-pandemia, que estão lá, que alguns tinham Covid e a gente não sabia, entendeu? Mas estão lá guardados dentro do banco de sangue, para saber qual é o potencial de alteração, para ver o quanto isso já causa uma alteração naqueles sêmenes que já tem um determinado problema. Então, isso aí, talvez, para a gente, na nossa vida do urologista geral, não faça muita diferença, mas quem trabalha com terapia de reprodução assistida, a gente acaba tendo que ter um olhar diferenciado para esses sêmen coletados, né? E na minha vida prática também teve uma grande diferença, porque tinha algumas doenças que eu não levava muito em consideração para poder trabalhar com orquídea. Então, o paciente HIV positivo, a gente dificilmente pensava nos quadros de orquídea relacionados, né? Mas tem que lembrar que o paciente HIV positivo tem quadro de orquídea com alteração de parâmetro seminal, ele também tem alteração por causa do uso do TRT, né? A gente tem pacientes, por exemplo, que eles têm alterações de parâmetros seminais e infertilidade, que são portadores de HPV, que quando você faz a injeção para o HPV nele, ele consegue melhorar os parâmetros seminais e melhorar a qualidade para poder fazer terapia de reprodução assistida. Então, esse processo, para nós da andrologia especificamente, ele abriu os olhos para também ver pequenos quadros que tinham em outras infecções virais, que eram correntes e não tão graves no nosso dia a dia, que a gente fazia uma pré-seleção e que talvez melhorando um pouco as alterações ocasionadas pelo vírus, a gente conseguia ter resultados melhores de terapia de reprodução. Entendeu? O então, Thiago também tem hipogonadismo, né? Direto, tem bastante, entendeu? Então, tem um artigo que nós publicamos no Asian Journal of Andrology, que é justamente fazendo uma comparação de como é que funciona o padrão de persistência viral do sêmen, como é que é a eliminação e como é que funciona para as principais viroses que a gente enfrenta no dia a dia do urologista em comum, entendeu? Porque, querendo ou não, essa interface dessas infecções gonadais, testiculares, né, epididimárias, a gente acaba tendo uma visão de tratar de uma forma muito empírica. As bacterianas a gente trata, às vezes, sem cultura, e, enfim, as virais a gente entende muito pouco, exceto quando já causa uma lesão um pouco mais grave, como a da cachumba. E eu acho que, no meio dessa pandemia, pelo menos dentro lá do nosso grupo de estudos em saúde masculina, isso abriu um novo plot de uma visão diferenciada para esse tipo de processo, né? Porque a gente não sabe até agora, no longo Covid, como é que vai ser a resposta, não daquele cara que se recuperou, mas daquele, por exemplo, aquele paciente que estava em programação para terapia de reprodução assistida, como é que a gente vai poder melhorar a qualidade do sêmen dele, se a gente espera mais tempo, se não espera. Entendeu? Ok. Pessoal, vamos dar prosseguimento então. Thiago, muitíssimo obrigado, a apresentação maravilhosa, um tema novo, diferente, ainda está em avaliação, em pesquisa, ainda vai ter conclusões a serem feitas. Obrigado pela sua apresentação. Vamos dar seguimento então. O Eduardo vai falar, então, sobre os efeitos da terapia de reposição hormonal de testosterona em órgãos e tecidos alvos. Eduardo, vamos lá, querido. Vocês estão enxergando a tela aí? Perfeito. Ótimo, vou botar o modo de apresentação aqui. Bom, boa noite a todos. Alguns eu já conheço aqui, já tive a oportunidade de participar uma vez do Quinta Potência. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Queria parabenizar o Henrique pela força do projeto aí, que cada dia está crescendo mais. Sei que não é fácil manter esse tipo de projeto, né? Coisas fora do nosso dia a dia, ter que arranjar tempo não sei de onde para organizar os temas, convidados, enfim. Eu queria parabenizar mais uma vez por essa iniciativa, Henrique. Gostaria de agradecer novamente ao convite. E aqui é uma aula tranquila, simples, nada mais é do que uma exposição de algumas evidências científicas. E a ideia é, a partir da aula, a gente discutir algumas coisas. Bom, coube a mim falar um pouquinho sobre o efeito da reposição de testosterona nos tecidos e órgãos. Então, assim, a testosterona, ela é o hormônio intimamente ligado à sexualidade, né? Então, não tem como a gente falar de testosterona sem falar da questão sexual, né? Então, sabe-se que a testosterona é, sim, o hormônio mais relacionado aos pensamentos e motivações sexuais, tá? Sabe-se que o comportamento sexual masculino, ele é, sim,
interligado à concentração de testosterona. Quando a gente está com uma testosterona em níveis mais baixos, a gente passa a ficar suscetível a sintomas relacionados à disfunção erétil, à falta de libido, enfim, a falta da busca do sexo, né? Isso sim está muito relacionado aos receptores androgênicos, que sabe-se que eles estão intimamente presentes na maioria do tecido do sistema nervoso central. Ele ele pode ser encontrado na região da amígdala límbica, na área pré-óptica medial, no núcleo paraventricular, do hipotálamo e na substância cinzenta periaquedutal. Quando a gente fala de disfunções sexuais, né, os pacientes com hipogonadismo, a disfunção sexual ela acaba sendo um dos principais queixas dos pacientes, tá? E sabe-se que a reposição de testosterona ela traz melhora dos sintomas sexuais nos pacientes que são hipogonádicos, e naqueles pacientes que têm o nível de testosterona normal, essa reposição ela nem sempre traz os mesmos benefícios. Por isso, há uma grande indagação daqueles pacientes que vêm com aquelas testosteronas limítrofes lá, em torno dos seus 300. Na verdade, assim, no Brasil a gente não tem um nível exatamente definido do que é normal e do que não é, né? A gente acaba usando parâmetros dos guidelines americano e europeu, que fala de testosterona abaixo de 300, ou a testosterona total abaixo de 12 nanomol por decilitro, e no Brasil a gente acaba levando isso em consideração. Então, eu pessoalmente acabo usando os parâmetros dos laboratórios, então, assim, porque cada laboratório tem um kit, tem uma forma de avaliar, e eu acabo levando em consideração aquele parâmetro para definir esse paciente, lógico, repetindo mais de uma dose, mais de uma dosagem, para confirmar, e a partir dali definir se o paciente ele merece algum tipo de estímulo para a produção maior de testosterona. Sabe-se que os benefícios da reposição elas estão associados à normalização dos níveis de testosterona, tá? E não está relacionado ao tipo de testosterona usado e sua via de administração. A gente tende a dar preferência para as testosteronas que não proporcionam os picos, né? Mas sabe-se que mesmo o Nebido, por exemplo, que é aquela testosterona de longa duração, ela tem sim picos, né? Principalmente durante os primeiros dias da aplicação, mas ela tende a ser mais estável e trazer mais segurança na administração para o paciente. Quando a gente fala de disfunção erétil, né? Então, existem vários estudos, um dos últimos que foi publicado é esse estudo italiano, né, que mostrou que quando você faz essa meta-análise, mostrou que quando você faz a reposição de testosterona, você acaba melhorando os valores de EF. Mais importante em pacientes com hipogonadismo severo, que tem uma testosterona total menor do que 8 nanomols por ml, e o uso isolado da testosterona, ela, sem a melhora do estilo de vida, só trouxe melhora clínica para aqueles homens que têm o hipogonadismo leve. Tá? Então, assim, é muito importante a abordagem multiprofissional e multimodal daquele paciente que tem, sim, uma queda de testosterona. Não adianta só você dar testosterona por si só. Você fazer aquela mudança de estilo de vida, atividade física, dormir bem, ter um bom relacionamento, né, uma parceira que ajuda. Então, tudo isso é importante para você ter uma melhora ainda maior do quadro de disfunção erétil do paciente. Quando a gente fala a relação da testosterona com a ereção, basicamente, quando a gente vai estudar farmacologicamente a ação da testosterona, ela basicamente age de duas formas. Ela está relacionada, sim, com o processo de liberação de óxido nítrico no tecido muscular peniano, tá? Isso que vai promover, então, esse óxido nítrico aumentado vai promover uma maior vasodilatação peniana, permitindo um maior fluxo do sangue no interior do pênis. E também ela age de outra forma. Ela acaba inibindo o sistema Roa-Rock, que está relacionado com a ativação dos canais de cálcio e diminuindo, então, a liberação do cálcio na musculatura e diminuindo a vasoconstrição dos vasos penianos, facilitando, então, uma maior chegada do sangue no pênis. Quando a gente fala sobre performance sexual, qual que é a relação da testosterona na performance, né?
Então, alguns estudos mostraram, teve um estudo mais importante aí do que sobre testosterona nos últimos anos, que foi o Testosterona Trials. Ele mostrou uma melhora de 10 entre 12 parâmetros de avaliação da função sexual em homens hipogonádicos maior do que 65 anos quando você faz essa reposição. Principalmente, os principais índices que melhoraram foram o de frequência sexual, de masturbação e ereções noturnas. E o grau de melhora foi proporcional ao aumento sérico de testosterona total e testosterona livre. Para a gente que vê isso no dia a dia é meio óbvio, né? Mas às vezes você mostrar isso para o paciente e para quem busca a sua ajuda é interessante para ajudar na aceitação do paciente ao tratamento e também a como aguardar os resultados, né? Na composição corporal, né? Então a gente sabe sim que desde sempre, né? Há muito tempo atrás, a testosterona ela tem sim um objetivo estético, né? O reposição. Então muitos homens usam ela para promover uma melhora, um ganho de massa magra. Então os pacientes com hipogonadismo eles têm sim uma diminuição da porcentagem de massa magra, eles têm um aumento da gordura visceral, tá? Então isso consequentemente leva a um risco aumentado de arteriosclerose. E alguns estudos in vitro mostraram o quê? Que o hipogonadismo ele prejudica a captação de glicose, de triglicerídeos, promovendo então esse maior acúmulo de gordura visceral, tá? Além de aumentar essa absorção de glicose e triglicerídeos em depósitos de gordura ectópica, principalmente de circunferência abdominal, tá? E o que a terapia de testosterona faz? Ela vai diminuir esse percentual de gordura, aumentando assim a massa magra e também diminuindo as medidas de cintura abdominal, peso e IMC. E quanto tempo para a gente perceber essa melhora de composição corporal? Em geral, compara aproximadamente 12 meses de terapia. E no perfil metabólico, né? O que a gente consegue ver? Né? A síndrome metabólica, que é essa conjunção de diversas doenças que podem propiciar essa queda da testosterona, além de trazer a queda de testosterona, vai prejudicar muito a qualidade de vida desse paciente e aumentar o risco cardiovascular desse paciente, né? E o que a testosterona faz? Existem, inclusive, indicações de reposição de testosterona para pacientes que têm resistência insulínica, aquele diabético que não responde bem tanto à insulina quanto aos hipoglicemiantes orais. Então, você repor testosterona já mostrou evidências de que aquele paciente ele vai passar a responder melhor ao tratamento do diabetes. Tá? A reposição também leva a uma diminuição do colesterol total e do LDL, e teve alguns estudos, como por exemplo esse do Wittert, que mostrou que é um estudo trial com placebo controle, que avaliou 1.007 homens com intolerância à glicose ou diabetes mellitus recente, e uma testosterona abaixo de 14 nanomols. Ele fez uma terapia de testosterona por 2 anos desses pacientes e acabou mostrando uma redução da proporção de pacientes com diabetes tipo 2 e uma melhora do estilo de vida. Quando a gente fala de comportamento, né? Então, uma das questões muito que o paciente acaba aparecendo com a gente no consultório principalmente, a queda da libido, né? E a gente percebe sim que o hipogonadismo ele tem uma relação muito grande com sintomas depressivos e redução da qualidade de vida. Então isso a gente acaba vendo que assim aquele paciente apático, aquele paciente que é hiporreativo, que você questiona, ele em geral aceita muito o que você fala, ele não discute, você percebe que falta energia nele. Né? E alguns estudos mostraram que quando você repõe a testosterona, em relação aos sintomas depressivos, você acaba melhorando esse comportamento e sintomas depressivos de forma discreta. Os pacientes que têm um maior benefício são aqueles pacientes com sintomas mais leves. Por isso que apenas às vezes aquele paciente está num grau tão ruim de sintomas depressivos que somente a reposição de testosterona, sem a mudança de estilo de vida, sem uma terapia multimodal, às vezes não vai trazer tanto benefício a aquele paciente. Por isso é importante também a mudança do estilo de vida e a ajuda de outros colegas para tentar fazer com que aquele paciente responda melhor ao tratamento. Na cognição, a reposição de testosterona ela melhora, existem algumas evidências ainda limitadas para a melhora de cognição,
tá? O T-Trials, né, que foi aquele trabalho que eu comentei antes, ele avaliou 493 homens que já tinham um comprometimento de memória social do envelhecimento, só que nesse trabalho eles não conseguiram demonstrar nenhum efeito benéfico da testosterona na melhora da função cognitiva. Então, ainda é questionável associar a terapia de testosterona com a melhora de cognição. E da qualidade de vida? As evidências também são limitadas, tá? Uma meta-análise do NIAN, somente com 5 trials controlados, tá? Com mais de 1.200 homens, que mostrou que existe sim uma melhora significativa em todos os parâmetros de qualidade de vida, mas ao mesmo tempo ele não conseguiu mostrar que ela estava somente associada à reposição de testosterona. Eles não tinham com um parâmetro único foi uma análise apenas unimodal. Na análise multimodal eles não conseguiram comprovar essa associação. Na fisiologia óssea, né, por que a gente tem que repor testosterona? Né? A mineralização óssea está relacionada aos níveis séricos normais dos hormônios sexuais, então sabe-se sim que aquele paciente, assim como na mulher, quando há a queda de estrógeno, você tem aumento dos índices de osteopenia e osteoporose, o homem com o hipogonadismo ele passa a apresentar maior tendência à osteopenia e osteoporose. Tá? Existe uma forte associação ao quadro de hipogonadismo grave, principalmente quando a testosterona está abaixo de 3,5, e ela é independente da idade. Aqui, aposto que os colegas já devem ter visto ou pacientes jovens, já com alguns graus de osteoporose e osteopenia, quando a gente vai perceber a testosterona deles está bastante baixa e a reposição leva assim às melhoras desses índices. Tá? O Isidori, que foi o Trax, eles acabaram mostrando um efeito positivo da terapia, tá? Principalmente na topografia de coluna lombar. Então, quando você vê lá os cortes, né, de avaliação da densidade óssea, você percebe uma melhora principalmente no segmento de coluna lombar. E a relação do risco de fratura com a reposição de testosterona. A literatura é limitada, e a reposição de testosterona ainda não é a terapia de escolha, sendo mais indicada a terapia reabsortiva, tá? Então, associar testosterona apenas se o paciente apresentar sintomas de DAEM. Você dar testosterona somente porque baseado no exame de densitometria óssea não é indicado. Você tem que associar somente quando o paciente realmente tem sinais de hipogonadismo. E sobre a vitalidade e força física, né? Então, a gente sabe que a testosterona ela tem sim um efeito anabólico e de aumento de força muscular é comprovado, e um aumento de massa magra e redução de gordura visceral, tá? Porém, tem um estudo grande que foi realizado de 99 a 2004 que mostrou que a reposição de testosterona não foi, quer dizer, esse estudo ele mostrou que não foi capaz de comprovar a relação entre a quantidade de atividade física e os níveis de testosterona, ou seja, você fazer mais atividade física não necessariamente vai fazer com que você tenha maiores índices de testosterona do que aquele paciente que tem ou menores concentrações de atividade física ou até mesmo o paciente que é sedentário. No entanto, naqueles pacientes os pacientes que não são obesos, que estavam entre os que realizavam maior quantidade de atividade física, tinham menor propensão a apresentar níveis de testosterona baixo. Então, apesar de eles não conseguirem comprovar essa relação, viu-se num grupo específico que aqueles pacientes, sim, eles tinham menores chances de ter baixos níveis de testosterona. O TT Trials também mostrou que a terapia de testosterona ele não foi capaz de aumentar em mais de 50 metros a distância percorrida por homens no teste de caminhada por 6 minutos. Ou seja, também não foi visto uma melhora dessa performance desses pacientes quando você faz essa reposição de testosterona. E na próstata, né, que eu acho que é no nosso dia a dia, o que a gente tem de evidência sobre a terapia de reposição de testosterona hoje sobre a próstata, né? Então, aqui a gente teve a oportunidade lá na faculdade, na revista da faculdade, de até escrever uma atualização sobre reposição de testosterona em pacientes com neoplasia de próstata, se a gente faz ou não
a prescrição de testosterona. Aqui, com o primeiro detalhe, sobre pacientes com hiperplasia de próstata e reposição de testosterona, existe uma recomendação de não se prescrever testosterona em pacientes com LUTs grave, ou seja, um EPSS maior do que 19. Eu acho isso bastante questionável, porque, em geral, pacientes com LUTs tão graves assim, eles apresentam hiperplasia de próstata, então você realizando procedimentos de desobstrução, você acaba melhorando essa qualidade miccional e aí, consequentemente, você, na sequência, conseguiria fazer uma reposição de testosterona sem problema algum, porque isso melhoraria bastante a qualidade de vida do paciente. Quando a gente pensa no quadro de neoplasia de próstata, né? Então, o que a gente conseguiu ver na literatura, né? A literatura atual, ela não sustenta a teoria de reposição de testosterona, aumenta o risco de câncer de próstata, tá? Existe uma associação não linear entre as taxas séricas de testosterona e a saturação dos receptores androgênicos intraprostáticos, que é a teoria do Morgenthaler, que diz que esses receptores eles tendem a ficar saturados em taxas muito baixas de testosterona. Então, você repor essa testosterona a mais, ela não vai ter influência sobre o processo de desenvolvimento de câncer de próstata. O trabalho de Haider, que fez um segmento por 5 anos de mais de 1.000 homens hipogonádicos em uso de testosterona, ele mostrou um menor risco de desenvolvimento de CA de próstata quando comparado ao grupo controle. Tá? O do Wallis, com um segmento de 5,3 anos, com mais de 10.000 homens em uso de testo, quando comparados com 28.000 homens do grupo controle, mostrou que pacientes que fazem reposição de testosterona ele tem um risco de desenvolvimento de CA de próstata ainda menor, para o terço menor, com maior exposição cumulativa de testosterona quando comparado com os controles. Enquanto que alguns pacientes que fazem a reposição de testosterona em pacientes com CA de próstata, quando o paciente já tem o CA de próstata, o que a gente faz, né? Vamos repor ou não testosterona nesses pacientes? Então, os dados de literatura são limitados em relação ao risco de recorrência e progressão de doença. Um trabalho do Telling, que fez uma meta-análise de 13 estudos, mostrou que avaliou em torno de 608 homens, 109 deles com CA de próstata de alto risco, mostrou que a terapia com testosterona não aumentou o risco de recorrência bioquímica, apesar do nível de evidência dos dados de CA de pobre qualidade, e se for decidida pela reposição de testosterona para paciente com CA de próstata, o ideal é que essa terapia ela seja limitada a pacientes de baixo risco. Acho que aqui ninguém teria coragem de fazer reposição de testosterona em pacientes com CA de próstata de médio ou alto risco. Talvez mais para frente, com uma investigação um pouquinho melhor de como funciona essa real fisiologia do desenvolvimento do câncer de próstata, talvez mais para frente a gente passe a ter um pouquinho mais de coragem. Bom, é basicamente isso que eu tinha para falar. Acho que vamos abrir um pouquinho para a discussão. Muito obrigado, Eduardo. Ótimas informações. Alguém quer fazer comentário, pergunta? Eduardo, perguntar uma coisa. O metabolismo da testosterona ajuda muito, a reposição da testosterona melhora muito o metabolismo da glicose em homens. E mulheres também funcionaria de forma parecida? Boa pergunta, Henrique. A gente sabe que a testosterona, ela tanto no homem como na mulher, ela tem esse efeito anabolizante, né? E traz um processo de degradação maior da gordura, né? O efeito na mulher ainda é muito, na verdade, sobre a questão de resposta insulínica, eu acho que não está muito bem estabelecido. Na verdade, eu vou até vou até estudar para saber te responder isso de uma forma melhor. Se alguém souber te responder, eu até quero ajuda aí. Mas eu acredito que possa até ter algum tipo de efeito. Eu acho que mais por conta da melhora do processo de consumo
porque você acaba melhorando, talvez, diminuindo as taxas de gordura e, por conta disso, você acaba aumentando essa taxa de consumo da glicose e, eventualmente, melhorando a resistência insulínica. Talvez seja essa a linha de pensamento, mas na mulher, agora você me pegou, cara. Tenho até como perguntar para os colegas aí. Francisco, o que você acha? Aí é complicado, porque a mulher tem, na verdade, 10% o nível de testosterona que os homens têm, né? Essa é o limiar feminino. Mas ninguém vai fazer reposição de testosterona em mulher porque é um desastre, né? Aliás, é contraindicação absoluta em todas as sociedades que pensam no planeta, né? Só uns malucos aí que dão testosterona. Outro dia deram meio inibido numa paciente, a paciente ficou com mudança de voz, toda hipertrófica, com pelo, barba. Meu, tem cara que está fazendo medicina do outro planeta, não dá para entender um negócio desse, né? Mas isso é uma coisa que a gente não vai conseguir mensurar. Agora, tem muita coisa que é interessante. Por exemplo, as pessoas que têm próstatas grande e volumosa, quando ainda relativamente jovem, menor de 50 anos, se mostrou, tem trabalhos mostrando que é, na verdade, por produção de estrógeno, porque o estrógeno, a testosterona ela pode se modificar e se tornar um estrógeno, e isso tem um fator de crescimento na zona testosteronal absurdo, e levar a paciente a ter uma obstrução prostática, né? A gente sabe que a gente vai perdendo a testosterona ao longo da vida, né? E, na verdade, quando a gente tem HPB, é quando a testosterona está mais baixa, né? O homem obeso, e muitos deles diabéticos, o diabético produz no fígado uma substância chamada IGF-1. Eu vi esse negócio no meu consultório, não consegui entender. O cara tinha uma próstata de 35 gramas, aí virou diabético. 2 anos ele vinha depois do consultório, pediu ultrassom, de 35 lá para 55. Eu, pô, como em 2 anos cresceu 20 gramas? Depois, estudando, é que eu entendi que, na verdade, o diabético tem essa produção de IGF hepático, e isso faz a próstata crescer. Então, na verdade, esses pacientes são pacientes de alto risco, né? Os pacientes diabéticos, eles têm próstatas mais volumosas mesmo, por conta disso. Então, a gente tem que tomar atenção, e daí testosterona é muito importante, porque o diabético, até em 40% dos pacientes, eles têm testosterona baixa. E faz parte hoje, de gente séria que faz endocrinologia, tratar o diabetes no homem com reposição de testosterona se ele for hipogonádrico, porque você melhora o controle do diabetes, né? Então, são coisas que estão aparecendo agora da parte metabólica, de tratamento urológico, que são bastante interessantes, né? A gente tem que se envolver muito. Testosterona é um assunto que está ganhando um foco muito especial na literatura médica e para nós urologistas. Eu acho que tem tudo a ver, né? A única coisa que eu acho, Francisco, inclusive eu acho que talvez todo mundo aqui concorde, é a diferença que o que está sendo complicado hoje é você saber, pelo menos o que eu estou vendo de linhas hoje de tratamento é a questão de tentar normatizar o uso de anabolizantes, entendeu? Então, assim, hoje a gente vê pessoas repondo para pacientes com 35, 40 anos. A gente, pessoalmente, na minha prática clínica, a gente não espera que um homem de 40 anos precise de reposição de testosterona, né? Então, assim, acho que existe uma tendência de tentar se normatizar a prescrição de anabolizante, entendeu? Tentar tornar o uso de anabolizante de forma que antes era criminosa, agora as pessoas estão tentando deixar isso algo plausível e de consultório. Então, assim, acho que existem sim, tem pacientes que realmente necessitam, mas eu acho que está sendo hiperprescrito hoje em dia, né? Então, mas a testosterona só pode ser usada para quem é hipogonário. Eu, pessoalmente, vejo, cada caso é um caso. Eu tenho um paciente com 320, tá, de testosterona. Ele não está, por definição, hipogonárico, mas eles têm sintomas. O que eu falo para o paciente? Eu não dou testosterona, tá? Eu sou contra a testosterona. De maneira geral, a gente tem uma reserva funcional muito grande de sair de lá. Eu dou clomifeno.
Clomifeno nunca vai chegar a fazer subida de testosterona absurda. O cara tem 200, o cara tem 320, esse paciente que eu estou falando, ele vai para 450, 500, e ele relata melhor a clínica. Então, não é um número exatamente. A gente dá muito esse negócio de guidelines. A clínica é soberana. A gente tem que ver o paciente. A partir daí, você não está fazendo nenhuma coisa errada. Sua medicina, porque você deu com 320, você deu um clomifeno. Eu faço isso. É lógico que é raro, mas você pode fazer. Agora, eu não estou querendo levar a níveis de 1.500 de testosterona. Isso é um absurdo, porque quando você passa nos níveis suprafisiológicos, você piora a ação da insulina, você causa uma dislipidemia violenta, você vai causar mais infarto, você vai colocar mais o risco em acidente vascular. É óbvio que não é para fazer isso, né? Então, a gente tem que olhar o paciente assim com muita atenção. Paciente obeso, só de fazer exercício físico, se o cara entender o que você está falando, ele vai melhorar a testosterona. 15% de melhora a testosterona para quem emagrece, né? E, óbvio, se tiver uma orientação dietética, etc., essas coisas acontecem rápido. É incrível como pacientes disciplinados, né? Eles perdem, às vezes, 8 quilos em um mês. Eu fico admirado de ver como é que os caras perdem. Pode usar a testosterona que ela já aumentou, né? Então, o paciente faz exercício físico, dorme mais, ele está mais cansado, a testosterona é produzida à noite. São todos benefícios claros que nós sabemos, né? Não tem na Harvard para entender isso, né? Eu acho que é fazer a medicina lógica, né? E a gente consegue melhorar com isso com os pacientes, né? Uma coisa que eu queria falar, que você não falou, que já que você está estudando esse negócio, a testosterona age na bexiga. Então, é engraçado que quando você dá testosterona, quando eu falo testosterona, eu entendo que eu estou fazendo usando o clomifeno, não tenho subidas absurdas nos meus pacientes. Esses pacientes melhoram o jato miccional. Presta atenção nisso. Quando os pacientes estão hipogonádicos, você sobe, escuta, como é que está o seu jato urinário? Fica, você vai dar testosterona, vai piorar o LUTS. Não é verdade. Pode, numa fase inicial, dar uma pioradinha, 2, 3 pontos. Depois o paciente melhor. Não, doutor, estou urinando com jato bem melhor. Eu esvazio minha bexiga mais rápido. Clinicamente, a gente vê isso. É só fazer uma fluxometria que nós temos essa percepção bem exata que isso é verdadeiro. Ok. Beto, quer perguntar, Beto? É uma pergunta para todos aí, especialmente para o Eduardo. São exatamente esses pacientes que têm sintomas, têm manifestações clínicas, né? Tem sintomas e manifestações. Aquele paciente chega que vem se queixando de estar dormindo muito, já não está transando muito com a mulher, percebe que saía para dançar, não sai mais. Ou seja, ele teve uma mudança na qualidade de vida dele, ficou mais acomodado. Mas os níveis de testosterona dele não são aqueles, você vê que está na faixa normal, mas mais para o limite inferior. Esse paciente, a decisão de fazer terapia de reposição hormonal, quem faz, quem não faz, ou se tem... Alberto, eu vou responder porque foi um pouco direcionada para mim, mas eu vou abrir para todos discutirem. Eu, assim como o Francisco, sou um grande fã da Clomid, muito fãzaço. Eu sempre, antes de tentar a terapia com testosterona pura, eu gosto de usar o Clomid. Lógico, se tiver um eixo preservado, né? Um FSH, um LH, que você tem condições de usar um Clomid, eu tendo a usar sim. E se o paciente não responde, e depois de pelo menos 90, 120 dias de clomídia, daí sim eu tendo a utilizar a testosterona exógena, e sabendo, lógico, tem tudo, né? O paciente não tem mais interesse de fertilidade, enfim, e discute todas as consequências relacionadas à reposição, né? Então, eu foco nesse ponto e aí sim eu uso o clomid, mas eu quero ouvir a opinião dos outros também. Até uma pergunta, Eduardo, nessa discussão. Quando ele não está com o eixo preservado, eu não posso usar o clomifeno. Lá no serviço lá de vocês, no ABC, vocês pensam também na possibilidade de usar HCG? Sim, sim.
O problema do HCG é o preço, né? Então, a gente acaba usando o Coriomon, né? Coriomon, como se fala Choriomon, né? Que eu acho que dentre essa linha de tratamento é a mais acessível, né? Que nós temos, e também com maior indicação para o homem, né? Existem outros medicamentos um pouco nessa linha também, mas que mais utilizado para mulher, enfim, mas o Coriomon a gente acaba utilizando. E se o paciente tem condições, eu acabo sim também utilizando o HCG e com boas respostas, principalmente para a questão de fertilidade. A gente acaba vendo, você vê a fênix nascendo de novo, você fala, não, como que melhorou, né? É impressionante como o cara, quando ele tem o eixo que não é tão preservado para usar o clomifeno, você usa o HCG, a resposta dele, inclusive reprodutiva, ela é muito grande, entendeu? Muito. Isso tem um resultado bom. Infelizmente, ele realmente é caro e você acaba não conseguindo usar, né, para a população de uma forma em geral. Eduardo, eu tenho uma pergunta, sabe, que ficou de quadro que eu estou vendo aqui, a gente acaba acompanhando muito agora, tanto no HC quanto aqui, né, no Amapá. Então, a gente sabe que a vulnerabilidade à depressão ela é muito ligada com o polimorfismo genético do receptor androgênico. Então, a gente, de alguma forma, tem essa correlação entre quadros depressivos e níveis de testosterona. Então, aqueles pacientes que têm quadros graves, que são refratários ao tratamento antidepressivo e que, consequentemente, eles vão cursar com sintomas sexuais, que a gente não sabe discernir se isso é ligado com um quadro de hipogonadismo ou se é próprio da depressão. Tu acha que vale a pena pedir a testosterona nesses caras, se tiver limítrofe, repor essa testosterona ou, de alguma forma, elevar a testosterona? Então, ficando claro, assim, se eu tenho um paciente depressivo que ele responde mal à terapia, tu acha que vale a pena a gente pedir essa testo e repor se ela vier baixa? Qual é a experiência que vocês têm lá? Que a gente está com essa dúvida, entendeu? A gente está estudando isso lá dentro do HC e a gente está meio não tendo a resposta de cara, né? Porque nem sempre o sintoma sexual fica muito claro se ele veio junto com o processo, se ele vem da medicação que ele usa, que não está tendo uma boa resposta, entendeu? Eu acho que é muito... Tiagão, acho que o que a gente tem que avaliar talvez é o grupo de paciente, né? Uma coisa é vir um menino de 18 anos depressivo que fala que está com sintoma sexual e você vai jurar por Deus, a não ser que ele tenha algum fator diferente, que não é falta de testosterona ali que você vai investigar. Dosar ali, talvez faça alguma para você saber como é que está essa dosagem, talvez seja indicada, mas eu acho que talvez nesse grupo não. Mas num homem mais velho, de meia idade, a partir dos seus 50 anos, que tem sintomas depressivos associados a questões sexuais, eu acho que sim, que sim, valeria a pena. E se for algo limítrofe, que o paciente eventualmente você associa algum grau de queda de testosterona, eu acho que talvez iniciar com clomifeno e ver como ele responde depois, se não responder, se ele não quiser ter filhos, colocar testosterona na jogada aí, talvez a gente consiga melhorar sim essa resposta, né? Eu acho que sim. Deixa eu falar uma coisa que eu acho muito interessante. Veja, como os pacientes não sabem disso, os médicos não sabem, imagina os pacientes. Ah, doutor, o paciente fulano de tal tem uns 5 meses tal para cá, ele está muito, fica no sofá, bobear, ele está dormindo, não sei o quê. O que a família pensa? Ah, ele está deprimido. Onde que ele vai levar quem está com depressão? No urologista ou no psiquiatra? Aí leva no psiquiatra, óbvio. O psiquiatra vai lá e taca um antidepressivo no cara. Na verdade, ele não está com depressão, ele está com hipogonadismo. Então, eu já tive alguns velhos pacientes meus, falo, para com essa coisa, vai diminuindo lentamente, que não é nada disso. Ele está com testosterona baixa. Bom, conclusão. Eu sempre entro com clomifeno, um mês depois eu doso LH, testosterona total, testosterona... Não precisa tudo isso, mas isso é capricho meu, porque eu quero estudar esse troço melhor. LH, testosterona total, livre, SHBG, testosterona biodisponível. E o cara que está com a libido ruim, ainda peço estradiol. É isso que passa na minha cabeça. Com um mês sobe. Com um mês ele melhora a depressão, o bicho começa a raciocinar. Essa coisa, se o cara tiver uma testosterona muito baixa, melhora o esquecimento do cara. O
cara que tem 200, pode dar testosterona. Quando eu falo pode dar testosterona, não é testosterona, é clomifeno, tá? Para vocês entenderem. Esses pacientes melhoram, acaba com tudo isso. Eu tive um paciente de 75 anos de idade, a coisa mais linda. Terninho, bonitinho, advogado, com a gravatinha, conversando, não tinha nada de próximo, elogiando, doutor, mas eu vou fechar o meu escritório. Como vai fechar o escritório? O que está acontecendo? Doutor, aí me tirou. Aí o triste foi isso, ele tirou um monte de exame desse tamanho que ele tinha de 6 médicos. Pediram tudo que vocês falaram, cobre, cobalto, tudo que vocês falaram que tinha lá. Tudo bobagem. Falei, rapaz, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você dorme bem? Não, não estou dormindo bem. Você perdeu a quantidade de eleição? Perdi. Você está perdendo a eleição? Estava. Ele é uma pessoa fisicamente perfeita. Testosterona baixa. Deu testosterona, o cérebro dele ativou. Doutor, eu não conseguia. Eu li aqui, quando chegava aqui embaixo, eu estava esquecido. Agora, voltou minha cabeça tudo normal. Testosterona baixa. Agora, eu acho que isso acontece para quem tem testosterona muito baixa. Talvez o 280, talvez não tenha esse efeito para ver que apareça, que recupere o esquecimento, mas para quem tem testosterona baixa, vai melhorar absurdamente. Essa é a minha impressão clínica, né? Eu tenho uma dúvida, Francisco. Assim, nesses pacientes que tu acabas pedindo e tens o estradiol, tu tens alguma regra para poder, ou alguma coisa que leve para poder usar o clomid? Porque, por exemplo, se a gente no serviço está com uma relação acima de 10 de testo total por estradiol, a gente tem respostas muito ruins com o clomid, entendeu? Olha, Às vezes é melhor usar o HCG, ou se o cara não em tem um mês vontade eu produtiva. resolvo isso. Em um mês. O cara já está com problema. Um mês a mais, um mês a menos, não vai mudar nada. Você vai tomar esse remédio, 25 miligramas à noite, porque a testosterona é produzida à noite. Por que nós estamos cansados às 7, 8 horas da noite? Porque quando a nossa testosterona está mais baixa, aí, a partir do começo da noite, nós começamos a produzir testosterona, né? E de manhã é um nível que já começa a decair, mas já está muito alto. Então, um mês você sabe dar essa resposta. Se subiu, o paciente, com 10, 15 dias, o cara te fala que melhorou fisicamente. Pô, tô dormindo melhor, acordo mais disposto. É óbvio que está subindo o testosterona. Com um mês você tem a prova. Agora, não vai dosar testosterona cansado, não dormindo, tomou uma cachaçada. Aí vai ter testosterona baixa, né? Você tem que falar isso para o paciente. Quando você tiver uma noite legal, das 7 às 10 horas, vai lá e dosa esse troço. Eu vejo o cara que colheu testosterona, que vai nessas clínicas malucas aí, às 4 horas da tarde. Eu falei, pô, para com isso, não quero nem ver o exame, isso aí não tem parâmetro de nada, é óbvio que então, vai lá trabalhar. no Eles serviço, já a gente tem uma fazem de tendência propósito isso, né? a não utilizar se ele tem a relação acima de 10. Lá no ABC, como é que está, Eduardo? O pessoal leva em consideração ou faz o teste terapêutico? A gente leva esse dado em consideração. Em geral, a gente acaba encontrando isso em pacientes mais fora do peso, com IMC elevado, obesos, né? E a gente tende a associar também o... agora fugiu. Que a gente acaba usando lá. Agora esqueci o nome. Bom, a gente acaba utilizando... Os inibidores da esterase? O tamoxifeno? Não, a gente não usa tamoxifeno, a gente usa... Putz, agora fugiu da palavra. Faz 1 miligrama dia, todo dia. A finasterida? Não. Inibidor de 5-alfa-oitase? Não, a gente usa o... Caramba, cara. Gil, eu vou lembrar. Bom, a gente acaba utilizando... Oi, pode falar. Eu só uso isso depois. Eu uso só clomifeno, um mês para o obeso, né? Estamos falando a gente estimula a mudança de estilo de vida. Você bloqueia a transição para estrógeno, né? Mas isso é off-label, né? É um paciente, não é uma coisa de... Exato, mas a gente leva isso em consideração, sim, Thiago. Mas, em geral, quando tem um eixo preservado, independente dessa relação, eu pessoalmente, fora lá do ABC, no consultório mesmo, acabo utilizando. E, em geral, os pacientes respondem bem, né? Mas a gente reforça a questão da qualidade de vida, né? Não adianta nada o cara tomar testosterona e continuar sem dormir,
na Sem bolsa atividade de valores física, lá, gritando um na orelha do outro, enfim, o cara não adianta querer ter testosterona boa se a vida dele é um dia de fúria, entendeu? Então não tem o que sim, fazer, o sim. negócio não vai sair. Outro fator que até foi da minha tese lá do doutorado, lá também, Eduardo, foi o uso de maconha de forma recreativa, entendeu? O cara tinha uma taxa de testo basal baixa, para quando você tinha uso acima de 1 ano, pelo menos 1 ou 2 cigarros de maconha semanal de uso recreativo, você também tinha, que a gente acabou encontrando muito de forma eventual nesse processo, né? Além da obesidade, do sedentarismo, do cigarro e do álcool, que já eram fatores que estavam relacionados, né, com o quadro. Isso o uso de drogas, e hoje ainda mais essas drogas, hoje em dia as químicas, né, que infelizmente estão entrando muito, esse vape aí que está entrando loucamente aí, que é extremamente muito mais absorvível que o cigarro, tem uma ação intracelular muito mais potente. Eu tenho certeza que isso lá na frente, hoje com a maconha é muito mais estudada, né, que é uma coisa muito mais antiga. As pessoas, mas o Bob Marley tinha 10 filhos. Mas não sei o que, ele vivia super tranquilo. Mas o Bob Marley é o Bob Marley, entendeu? Não adianta você querer achar que você vai viver a vida dele, vai ter a mesma qualidade seminal dele, que é diferente, entendeu? Então, a gente, hoje em dia, tá uma tendência muito ruim mesmo, do ponto de vista de qualidade de vida, e eu acho que as próximas gerações a gente vai ter, talvez, homens cada vez mais inférteis e com menores níveis de testosterona, infelizmente. E a gente vê isso nas cortes de acompanhamento desde a década de 70. Né? Você vê esse corte da diminuição da taxa total populacional, assim como você vê uma diminuição de até dos parâmetros seminais. Você tem o trabalho da Levine, que mostra que da década de 70 até 2007 teve uma redução de 52,3% da contagem total de espermatozoides. Né? Você tem a diminuição dessas cortes de testosterona no decorrer das gerações. Isso é uma coisa que a gente tem que começar a discutir, até naquele papel nosso da saúde do adolescente masculino, de prevenção mesmo. E se a gente for seguir os parâmetros do professor Alak, que usa o espermograma quase 100% para falar que é boa, a gente está ferrado. Bom, disse que o consultório vai continuar cheio pelos próximos 20, 30 anos, né? Com certeza. E com essa modificação agora da OMS, dos valores não tendo mais um ponto de corte, sim, grupos de isso aí vai criar, enfim. Mas ele é perfeccionista ao extremo, viu, Eduardo? Para poder ter uma resposta. Nossa, impressionante. O espermatozoide do Dr. Alak tem que ser feito na Ferrari, cara. Tem que ser perfeito. É só a Ferrari que vale. Pessoal, foi a ótima apresentação dos dois. Tiago, Eduardo, muito obrigado, valeu. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Última chance. Eu gostaria de fazer uma pergunta aí. Vamos lá. Sabendo que quando a gente repõe a testosterona, tem uma certa hipotrofia do testículo e diminui a testosterona endógena. Existe lugar para associar o clomifeno para tentar preservar isso? Associado com a reposição? Na verdade, isso é muito utilizado nesse ambiente desses fisiculturistas de ganho de massa, né? Que eles falam que aquelas terapias de preservação testicular, né? Da mesma forma que tem de preservação hepática, eles acabam, depois que fazem os ciclos de testosterona, eles acabam fazendo ciclos com clomídia, HCG, com a intenção de tentar preservar aquele eventual dano que a testosterona pura tenha trazido, né? Eu, pessoalmente, eu acho que você dar um tapa de um lado e fazer um carinho do outro. Eu não sei se tem muito sentido você tentar associar as duas drogas, né? Pelo menos pensando nessa linha fisiológica, eu não vejo muito sentido, porque uma vez que você está usando a testosterona do ponto de vista de melhorar índices, o hipogonadismo, primeiro, você tem que entender que o paciente já não tem mais condições de produzir sozinho. Eu acho que é aí que você tem que entrar. E a partir do momento que você estipulou aquilo foi bom para o paciente tem que entender que aquilo vai ser para o resto da vida dele, uma vez que o testículo dele não vai ter mais a capacidade de produzir de novo.
Então, ser associado às coisas, para mim, eu acho que não vale, mas eu não sei se alguém tem experiência em fazer esse tipo de terapia. Bom, Eu legal, achei interessante. Pode falar. o melhor de tudo é que o bom padrinho é impotente e infértil, né? É por isso que as meninas ficam do lado dele, né? O cara é fortão, tá, o pinto não funciona, não faz filho para ninguém. Então é um sucesso, né? Mulher é um bicho inteligente, cara. Eu acho a pergunta do Roberto bem pertinente, porque eu não sei como é que é a realidade de vocês, mas a gente vê cada vez mais os nutrólogos justamente fazendo essas prescrições que mais parecem ciclo de halterofilismo, entendeu? O cara prescreve justamente com essa ideia de que vai haver a proteção com o benefício da testosterona, entre aspas, na melhora muscular, né? E não tem evidência nenhuma de usar os dois ao mesmo tempo na prática mesmo, né? É mais uma coisa que está sendo derivada do uso incorreto para fisiculturismo mesmo, isso é muito comum com eles, entre os ciclos, para poder fazer. O Guilherme, até, a gente publicou um artigo, um capítulo de livro justamente tratando disso e o quanto isso está virando moda nacionalmente, né? Essa junção. E outra coisa, nunca critique um cara desse chutando o pau da barraca, porque ele vai sair do seu consultório e não vai voltar mais do seu consultório. Eu já tive experiência disso. Então, tem que ser light. Atenda, peça os exames, veja que está tudo errado, seja sutil. Fala, olha, compadre, para de usar isso aí que você vai dançar. Tem que ser leve. Porque se chutar o pau da barraca, o cara que quer usar esse negócio, ele já pôs a cabeça nele que isso é bacana. Então, não é você que com uma consultinha de 15, 20 minutos você vai resolver o problema. É um negócio, eu acho, isso eu cheguei a essa conclusão. Tem que fazer os exames, não fala nada, mostra lá o que está acontecendo e vai discutindo. E aí a pessoa decide. A decisão é da pessoa. Você, como médico, tem que falar para a pessoa o que é considerado correto. A decisão é dele. Não dá para interferir. Porque o paciente, às vezes, quer se sentir forte. Outro dia eu vi um cara com 51 anos de idade, um homem forte, atlético, a vida inteira fez exercício, mas você vê que o cara usa muita droga, né, para performance físico. E a pessoa ficou assim, arredia de discutir isso aí, porque não ia largar mesmo. Eu já entendi, fiquei na minha e tal, porque o pessoal pega pesado, viu? Você falou uma coisa importante, o cara vai lá no consultório para ouvir do médico aquilo que ele acredita. O médico fala o contrário, ele sai pé da vida. Exatamente. Isso é comum. Ótimo. Pessoal, 10h30, 1h30 de apresentação, discussão. Foi bom Thiago, demais. muitíssimo obrigado por essa estreia aqui, né? Eduardo, obrigado mais uma vez. Agradeço a todos. E em breve a gente vai continuar falando sobre esses assuntos que são cativantes, não se esgotam nunca e tem sempre abordagens novas e diferentes para falar. Thiago, obrigado. Eduardo, obrigado. Francisco, Obrigado a você, Rico. Obrigado a Foi todos. ótimo. Obrigado a todos. Forte Boa abraço noite, a todos. viu? Boa noite. Até E, a Henrique, próxima. vai pensando no encontro do Show. chopp da quinta potência. Exatamente. Perfeito. Salvador. Exato. Abração aí para todos. Forte abraço. Tchau, Boa tchau. noite. Um abraço. Tchau, Boa Beto. noite. Tudo bom, Beto? Valeu. Tudo bom para você, Henrique?